Fala, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Prazer, meu nome é Francisco, certo? Conhecido aí nas lives que faço aí no canal Tiro de Meta com Emerson como Sou Espirrar aqui, conhecido aí como Boi Bandido. Peço que você se inscreva no canal, curta, compartilhe nos grupos aí, que é muito importante pra gente, tá ok? E aí, galera, o que vocês acharam dos confrontos aí da Copa do Brasil e da Libertadores da América? Olha, assim, vamos começar pela Libertadores, né? Eu vi alguns jogos do Atlético Nacional e confesso que era um time que eu não gostaria de enfrentar. Não gostaria. Tá. Time muito vertical, muito veloz. Ele tem uma derrota para o Inter lá no Beira-Rio, mas foi uma derrota que os caras ficaram com um jogador a menos. É, assim, as circunstâncias que levou aquela derrota para o Inter no Beira-Rio passa muito pela arbitragem. Não no sentido que a arbitragem prejudicou, mas teve expulsão e etc. E tal. Até o técnico do Atlético Nacional naquele jogo foi expulso. É, viu jogos contra o Bahia. Um time muito difícil, um time muito vertical. Olha, obviamente, vai ser daqui a 2 meses praticamente, né? Até mais, em agosto, né? Daqui a 2 meses. Obviamente que pode ter mudança, pode ser que eles vendam jogadores, etc. Mude técnico, tem tudo isso. Pode ser que daqui a 2 meses os caras estejam uma porcaria. Pode ser. Mas hoje, eu diria que o favorito seria o Atlético Nacional. Pelo que joga o São Paulo. Entendeu? Fosse o Atlético Nacional e Palmeiras, eu apostaria no Palmeiras. Que o Palmeiras sabe enfrentar esses adversários. Fosse o Atlético Nacional e Internacional, eu colocaria Atlético Nacional como favorito. Fosse Atlético Nacional e Botafogo, eu falar, dá jogo, dá jogo. Entendeu? Pegar um outro brasileiro que se classificou. Fortaleza, fosse Atlético Nacional e Fortaleza, Atlético Nacional favorito. Tem algum outro aqui que a gente poderia. Atlético Nacional e Flamengo, daria jogo. Daria jogo. Daria jogo. Pelo que a gente vê que o Flamengo faz em Libertadores, né? Então, assim, hoje, vendo os cenários, eu falo isso com dor, com tristeza. Ver dois cenários de São Paulo e Atlético Nacional hoje, fosse hoje, 3 de junho de 2025, favorito para mim seria o Atlético Nacional em passar. Agora, daqui a 2 meses é outra coisa. Agora eu vou falar aqui o que eu penso desses confrontos, mas agora vamos falar especificamente do São Paulo também com relação a Atlético Paranaense, que é o seu confronto na Copa do Brasil. O Atlético Paranaense está em crise. Ele é o 10º colocado na Série B. A torcida lá já mandou o treinador que era do Bragantino embora. Uma crise do caramba. O time não se encontra. Só pra você ter noção, o Patrick tá lá, o Allan Kardec tá lá, o Léo Pelé tá lá. Então o time não se encontra. Hoje, eu colocaria um leve favoritismo para o São Paulo. Aí você vai falar, caramba, leve favoritismo. Tá falando de time que tá em crise? Sim, um leve favoritismo. Porque hoje, eu não vejo na Série A. Não vejo na Série A. Não tô falando que ninguém tá jogando um futebol maravilhoso, com exceção aí de Cruzeiro e Flamengo, que jogam um futebol decente, que é gostoso de ver. Mas vamos pegar aqueles que estão abaixo, né? O Palmeiras tem o seu jeito de jogar, já todo mundo já sabe, nos últimos 4, 5 anos com o Abel. Mas hoje na Série A, do último ao primeiro colocado, eu não vejo nenhum time que joga pior do que o São Paulo. Pode não ter recursos técnicos melhores que o São Paulo, e por isso que você vê o Sport abaixo do São Paulo, por isso que você vê o Juventude abaixo, o Santos. Mas jogar pior do que o São Paulo, eles não jogam. Entendeu? Então, por isso que eu dou um leve favoritismo pro São Paulo contra o Atlético Paranaense. Só por isso, porque o Atlético também está em crise. Mas vamos pensar que fosse um Atlético organizado, como vem sendo nos últimos 20 anos. Vamos imaginar que foi a decência do Atlético Paranaense para a Série B foi mais ou menos aquilo que aconteceu com o Grêmio há 3 anos atrás.
né? Há 3 anos atrás. E ele estivesse super bem na Série B. Já seria outro papo. Entendeu? Então, com o futebol que o São Paulo joga hoje, ele vai fazer um jogo em que eu entendo que o Atlético Nacional na Libertadores é favorito hoje, tá, galera? Sendo muito claro. É favorito contra o São Paulo. E o Atlético Paranaense contra o São Paulo é levemente favorito contra eles. Pelo futebol que o São Paulo pratica. Que é até um escárnio falar que o São Paulo pratica futebol. Até uma ofensa ao esporte dizer que o São Paulo joga futebol. Entendeu? Embora o clube tenha esse nome São Paulo Futebol, deveria avisar para a comissão técnica que é futebol. Clube. Futebol, tá lá. São Paulo Futebol Clube. Futebol. Deveria falar para toda essa comissão técnica que tem que se praticar futebol. E hoje o São Paulo pratica qualquer coisa, menos futebol. Entendeu? Agora, galerinha, vamos pensar. Flamengo e Internacional, né, na Libertadores. Daqui a 2 meses, provavelmente o Internacional vai estar com o seu time mais respirando, né? Porque tá também numa decência absurda. Não sei nem se o Roger Machado vai continuar. Enio Valencia machucado, uma série de jogadores lá machucados, jogadores importantes deles estão machucados. Hoje, você fala, não, é o mesmo caso São Paulo e Atlético Nacional. Flamengo seria hoje, o que seria? O Flamengo vai ganhar as duas, ganha lá e ganha no Maracanã. Ganha fácil, correto? Ganha no Maracanã e ganha no Beira-Rio. Mas daqui a 2 meses é outra coisa. Por exemplo, nesse Campeonato Brasileiro, o Internacional já foi no Maracanã, acho que foi o único que empatou com o Flamengo no Maracanã. Já foi no Maracanã e empatou com o Flamengo. E o Flamengo tem um histórico horroroso lá contra o Internacional no Sul. O Flamengo, geralmente, quando ele vai ao Sul, ele tem. Ah, vocês vão se lembrar das Libertadores em crime. Sim, eram times espetaculares, 2019. Mas o Flamengo, historicamente, ele não se dá bem contra o time do Sul. Então, aqui eu acho que vai dar jogo. Não vê. É um leve favoritismo pro Flamengo, mas eu não acho que é cartas marcadas, não, entendeu? Eu acho que vai dar jogo Flamengo e Internacional. Botafogo e LDU. A LDU tem sim a influência lá do jogo deles lá na altitude. Aqui eu vou dar um equilíbrio. Equilíbrio. 55-45 para o Botafogo. Certo? Universitário e Palmeiras passa a bola, já era. Libertad e River Plate, esquece, né? Isso aqui nos interessa muito, né? Penharol e Racing, puta, muito equilibrado, muito equilibrado, muito equilibrado. O Racing tá jogando muita bola, mas esse Penharol do Aguirre é chato, é chato. Jogou a primeira fase inteira sem torcida. Muito equilibrado, cara. Diria que é muito equilibrado. 50-50, cara. 50-50. Pelo que o Penharol fez na Libertadores. Cerro Portense Estudiantes. Passa a bola. Estudiantes. Fortaleza e Vélez. Hoje. Vélez passa. Fortaleza não tá jogando absolutamente nada. Agora aqui é o que interessa. Né? Passando o River e passando o Palmeiras, que vão passar, eles vão se enfrentar nas quartas. Certo? E aí, o que vocês acham? Eu vou dar a minha opinião para você de maneira fria. Galerinha, é muito legal vir aqui e dizer, não, vai dar River porque é tradição e etc e tal, mas vamos ser sinceros, o futebol argentino tá em uma fase tenebrosa. O Platense foi campeão argentino, inclusive eliminando o River. O Platense. A final do Campeonato Argentino foi Huracan e Platense. Nenhum dos gigantões estavam na final. Então, assim, dizer que o River Plate vai eliminar o Palmeiras é muita força de vontade. Pode equilibrar? Pode equilibrar. É um time tradicional. Mas eu diria para você, 60-40 para o Palmeiras. Ou seja, o Palmeiras, na minha opinião, já está na semifinal. Ele está com o pé na semifinal, não é que já está, é muito soberbo, ele já está, ele está com o pé na semifinal. Aí ele aguarda os confrontos que vai ter São Paulo e Atlético Nacional, né? E eventualmente Botafogo e LDU. O lado do São Paulo para chegar à semifinal é muito mais duro do que o lado do Palmeiras para chegar à semifinal. Então,
Hoje, eu não vejo o São Paulo chegando na semifinal com o futebol que se pratica, mas é só daqui a 2 meses. É só daqui a 2 meses. Então vamos pedir a Deus que aconteça alguma coisa, alguma revolução, né? Porque eu acho que time tem. Para mim, um meio-campo com Pablo Maia, Alisson, Oscar e Lucas, cara, e um ataque com Ferreirinha, André Silva, Ferreirinha, Rian, para mim, encara qualquer time do futebol brasileiro e futebol sul-americano. Agora, depende de quem escala, como coloca para jogar e como vê futebol. Agora, tem alguns por aí, não era nem minha intenção falar hoje, mas tem alguns por aí que gostam de fazer dobradinha com 2 zagueiros, Cedric, que sempre jogou como um lateral mais recuado, de ponta, e Ferrares, que é um zagueiro de lateral. Tem alguns por aí que gostam de fazer essas coisas, né? E agora também está inventando, inclusive invertendo, colocando Enzo jogando de ponta e colocando o Wendel jogando de lateral. Tem alguns por aí que inventa essas coisas. Aí, quando isso acontece, aí foge muito do que a gente faz de análise de uma partida de futebol. Então, assim, eu vejo o Palmeiras com um pé na semifinal, certo? Mas eu não vejo o Palmeiras com tanta facilidade para chegar na final, entendeu? Porque quem ele pegar na semifinal, ele vai pegar muito fortalecido. Ele vai pegar bem fortalecido, entendeu? Seja São Paulo, seja Botafogo, seja até mesmo a LDU, que já eliminou o Palmeiras. Não, quem eliminou o Palmeiras recentemente foi o Barcelona de Guayaquil. Vai pegar quem vir do lado do São Paulo, vai chegar forte na semifinal, entendeu? E esse Palmeiras não pratica esse futebol maravilhoso que pra colocar temer, etc. Por exemplo, São Paulo com o time completo, na minha opinião, tá? Opinião, certo? Eu não vou na cabeça de jornalistazinho mequetrefe. São Paulo com o time completo é melhor do que o Palmeiras. Minha opinião, tá? Time completo é melhor do que o Palmeiras. Aí do outro lado, você tem vários times chatos também. Você tem Internacional, você tem o próprio Flamengo, que vão se enfrentar já nas oitavas. Você tem o Racing, que fez uma boa campanha, que é um time que vem, talvez é o único argentino que vem mostrando ter um futebol interessante. Acho que o Estudiantes também, que virou o SAF. O Estudiantes tem tetracampeão da Libertadores. Do outro lado tem muita tradição, cara. Muita tradição. Tem Penharol, certo? Tem o próprio Fortaleza para incomodar. Tem o Vélez, que já foi campeão da Libertadores. Assim, cara, eu não cravo assim, o Flamengo tá na final. Não, não é assim não, cara. O Flamengo recentemente foi eliminado pelo Olímpia. Foi eliminado pelo Penharol. Ele vai pegar time argentino é cascudo. Principalmente esses que estão com autoestima lá em cima. Racing, no caso, e o Estudiantes. Não é favas contadas não, meu filho. Flamengo enfrentando esses times que vai pra final. Acho duríssimo esse lado do Flamengo. Acho o lado do Flamengo acho que tá bem equilibrado. Eu ia dizer que era até mais forte que o lado do São Paulo para chegar à final, mas eu acho que tá equilibrado. Porque do lado do São Paulo tem Palmeiras, tem River, tem o próprio São Paulo, tem tem o próprio. Tem a própria LDU, que tem muita tradição, o Botafogo, que é o atual campeão. Tá muito equilibrado. Assim, tem muitos aí com soberba colocando Flamengo e Palmeiras na final. Em especial com relação ao Flamengo, que a gente sabe que nessa competição ele não pinta e borda como ele faz no Campeonato Brasileiro. Não é assim, não. Eu acho que pode complicar, certo? Sim, meu coração adoraria ver uma final São Paulo e Internacional para a gente se vingar, tomar Lima, lotar aquele estádio e se vingar da final daquela final da Libertadores de 2006. Tá, vamos ver o que vai acontecer, né, galera? Vamos ver. E com relação à Copa do Brasil, é sorteio. Vamos ver o que vai dar. Tem Palmeiras e Corinthians, né? Tem Flamengo e Atlético. Eu acho que aí sim, eu acho que o Flamengo passa na Copa do Brasil, porque o Atlético é muito freguês do Flamengo, muito freguês do Flamengo. Então, assim, eu acho que o Flamengo tem grandes possibilidades de chegar, de passar pelo Atlético nas oitavas de final. Aí vamos ver no que vai dar, vamos torcer para ter uma zebra ali, outra colar. E o São Paulo se reorganizando e se fortalecendo ao longo da competição. E quem sabe aí, né, passando pelo Atlético Paranaense, tenha um confronto ali, um sorteio que nos beneficie novamente em umas quartas de finais. E aí vamos ver o que vai dar numa semifinal para frente, entendeu? Eu acho que a Copa do Brasil é mais difícil que a Libertadores. Mas a depender dos sorteios, ela se torna mais viável, porque a Libertadores você já está vendo o caminho. A Copa do Brasil é sorteio, acho que até as semi é sorteio. Até as quartas é sorteio, no caso. Se eu não estou enganado. Então, assim, pode ser que a Copa do Brasil se torne mais viável. Se torne mais viável. Né? Agora, lembrando, após a volta do Mundial, o São Paulo só terá pedreira. Não sei como que vai estar o elenco, se vai estar com menos jogadores, com mais jogadores.
Não sabemos. Não sabemos sequer se vai ser o treineiro aí como treinador. Eu já mandaria embora, porque vai pegar um jogo dificílimo na Libertadores. E no primeiro jogo dificílimo, vai colocar a múmia do Maxi Cubeira lá na Colômbia. Se vir de lá com 3-0, 2-0, esquece. Entendeu? Esquece. Então, assim, eu já mudaria. Então, aí uma pré-temporada. Pega um treinador, paga o que o cara pedir. Se é 3 milhões, dá um jeito. Dá um jeito. Paga, paga. Porque o São Paulo vai precisar de treinador bom. Se for com esse futebol de hoje, aquilo que eu falei para vocês, galera, a minha expectativa é muito baixa. Com esse futebolzinho que se pratica, é muito baixa. Entendeu? Poderia estar enfrentando um universitário aqui que eu estaria preocupado. O universitário aqui do Peru eu estaria preocupado com esse futebolzinho que se pratica. Eu não estaria nada otimista. Um abraço a todos. Não se esqueçam, curta, se inscreva, compartilhe. Até a próxima, se Deus quiser.